Bem-vindos ao nosso resumo semanal. Hoje, faremos uma viagem por momentos fascinantes da história da humanidade, desde épicos de guerra até conquistas do espaço. Preparem-se para mergulhar em eventos que moldaram o nosso mundo e conhecer personagens cativantes. Abrochem os cintos, pois a nossa aventura começa agora. Você precisa ouvir isso se você é fascinado por histórias épicas. Nossa primeira parada nos leva à Grécia Antiga, berço da lendária Guerra de Troia. Imaginem Troia, uma cidade fortificada, resistindo bravamente por 10 longos anos aos ataques implacáveis dos exércitos gregos. As lendas sussurram o nome de Helena, a mulher cuja beleza inigualável teria sido o estopim para a fúria dos gregos após seu rapto por Paris. A Guerra de Troia é um épico recheado de heróis, deuses e monstros. De um lado, guerreiros lendários como Aquiles, com sua fúria imparável, e Ulisses, astuto como uma raposa. Do outro, a força inabalável de Heitor, príncipe troiano, defensor incansável de seu povo. Em meio a batalhas épicas e reviravoltas surpreendentes, a astúcia grega se revelou na construção do cavalo de Troia. Após anos de cerco, os gregos simulam uma retirada estratégica, deixando para trás um colossal cavalo de madeira. Os troianos, cegos pela aparente vitória, celebram o que acreditam ser um presente dos deuses, içando o cavalo para dentro dos muros da cidade, sem saber que dentro daquela estrutura se escondiam guerreiros sedentos por vingança. A queda de Troia é um lembrete atemporal de que a inteligência e a estratégia podem ser armas tão poderosas quanto qualquer espada, capazes de superar até mesmo as defesas mais imponentes. A Guerra de Troia transcende os limites da história, tornando-se um mito atemporal sobre amor, traição, coragem e as artimanhas imprevisíveis do destino. Nossa jornada nos leva agora à Roma Antiga, um império colossal erguido sobre os pilares da conquista militar e da escravidão, onde o poder dos Césares parecia inabalável. Surge a figura imponente de Espartacus, um gladiador trácio que ousou desafiar o poder de Roma. No ano 73 a.C., Espartacus e um pequeno grupo de gladiadores iniciaram uma revolta que se espalharia como fogo em palha seca. Armado com coragem inabalável, Espartacus liderou um exército de escravos contra as legiões romanas. A cada vitória improvável, a lenda de Espartacus crescia, inspirando milhares de escravos a se juntarem à sua causa. Apesar de sua bravura, Espartacus e seus companheiros foram derrotados pelas legiões romanas. A história de Espartacus ecoou através dos séculos, inspirando movimentos de libertação. Nossa viagem pelo tempo nos leva agora ao século XX para um dos conflitos mais complexos e controversos da história, a Guerra do Vietnã. Imaginem um país dividido, lutando com unhas e dentes por sua independência e reunificação após décadas de domínio colonial. O Vietnã, palco de paisagens deslumbrantes e cultura milenar, se tornou um triste palco de disputas geopolíticas, onde as superpotências, Estados Unidos e União Soviética, lutavam por influência e controle, transformando uma nação em um tabuleiro de xadrez ideológico. A Guerra do Vietnã foi um conflito assimétrico, que colocou frente a frente a força militar dos Estados Unidos, com seu arsenal tecnológico, e a resistência tenaz do povo vietnamita, guerreiros astutos lutando em seu próprio território. A selva densa e implacável do Vietnã se tornou um pesadelo logístico e psicológico para os soldados americanos, que se viam presos em um labirinto verde, enfrentando um inimigo invisível, e uma guerra que parecia não ter fim. A Guerra do Vietnã foi um divisor de águas na história, expondo as limitações do poder militar americano e a resiliência de um povo lutando por sua liberdade. As imagens da guerra, transmitidas pela televisão para os lares do mundo inteiro, chocaram a opinião pública, gerando protestos e um debate acalorado sobre os custos humanos da guerra e a intervenção americana no Sudeste Asiático. A história da Guerra do Vietnã é um lembrete de que a guerra nunca é a resposta, e que a busca pela paz exige diálogo, empatia e respeito mútuo entre as nações. As cicatrizes da guerra permanecem, mas o Vietnã, com sua gente resiliente, segue em frente, buscando curar as feridas do passado e construir um futuro de paz e prosperidade.
Preparem-se para decolar, pois nossa próxima parada nos leva ao espaço sideral, palco da emocionante corrida espacial. Uma disputa que transcendeu as fronteiras terrestres. A corrida espacial foi muito mais do que uma competição por satélites e foguetes. Era uma batalha pela supremacia ideológica e tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. A resposta americana veio com a criação da NASA. O mundo assistia com a respiração presa a cada novo lançamento, culminando com o pouso tripulado na Lua em 1969. Neil Armstrong proferiu as palavras: "Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade." A corrida espacial impulsionou avanços científicos e tecnológicos sem precedentes, beneficiando a medicina, a indústria e o nosso dia a dia. I'm sure you've heard the news. Nossa jornada nos leva agora ao continente americano para conhecermos o fascinante Império Azteca, uma civilização que floresceu no México Central com sua cultura rica, cidades imponentes e conhecimentos avançados. Imaginem Tenochtitlan, a capital azteca, uma cidade-ilha construída no meio de um lago, com templos imponentes que tocavam o céu, mercados vibrantes que pulsavam com a vida de milhares de pessoas, e uma complexa rede de canais que cruzavam a cidade como artérias vitais. Os astecas eram mestres da engenharia, da agricultura e da astronomia, com um sistema de escrita próprio, calendários precisos e um profundo conhecimento da natureza. Sua arte, repleta de simbolismo e cores vibrantes, expressava sua religiosidade, sua relação com o mundo natural e sua visão de mundo. A sociedade asteca era rigidamente hierarquizada com o imperador, considerado um representante dos deuses, no topo da pirâmide social, seguido pela nobreza, sacerdotes guerreiros, comerciantes, artesãos e camponeses. No início do século XVI, a chegada dos conquistadores espanhóis, liderados por Hernán Cortés, mudou para sempre o destino do Império Azteca, marcando um encontro brutal entre dois mundos. A queda de Tenochtitlan, em 1521, após um cerco implacável e batalhas sangrentas, marcou o fim do Império Azteca, um evento trágico que resultou na destruição de sua cultura, a perda de inúmeros tesouros e a subjugação de seu povo. A história do Império Azteca, apesar de seu fim abrupto, nos ensina sobre a capacidade humana de construir civilizações complexas, com suas realizações, contradições e legados duradouros. É um lembrete da importância de se preservar a história e a cultura dos povos, valorizando a diversidade humana e aprendendo com o passado para construir um futuro mais justo e respeitoso. Nossa última parada nos leva à França do século XV em plena Guerra dos 100 Anos. Um conflito brutal que devastava o país. Em meio ao caos, surge Joana d'Arc, a donzela de Orleans, uma jovem camponesa que se tornaria um ícone da fé e da resistência. Movida por uma fé inabalável e visões divinas, acreditava ter sido escolhida por Deus para liderar a França à vitória. Com apenas 17 anos, convenceu o Delfim Carlos de sua missão divina, vestindo-se como guerreira. Sua determinação reacendeu a chama da esperança nos soldados franceses. Liderando as tropas, rompeu o cerco inglês em Orleans, mudando o curso da guerra. Sua fé e vitórias a transformaram em um símbolo da unidade francesa. Capturada e acusada de heresia, foi condenada à morte na fogueira. Sua morte prematura a transformou em mártir e símbolo da resistência. A história de Joana d'Arc transcende os campos de batalha, inspirando gerações a lutar por um futuro melhor. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada emocionante pelos caminhos da história. De batalhas épicas e conquistas espaciais à luta pela liberdade e lendas imortais, nossa história é um mosaico fascinante, repleto de eventos e personagens que nos inspiram até hoje. Cada evento, cada personagem, cada batalha travada, cada descoberta realizada e cada obstáculo superado contribuíram para moldar o mundo em que vivemos, com suas belezas, contradições e desafios. Lembrem-se, a história não é apenas uma coleção de fatos passados, mas um farol que ilumina o presente e nos guia para o futuro.
ajudando-nos a compreender quem somos, de onde viemos e para onde queremos ir. A história nos convida à reflexão, ao debate e à busca por um futuro mais justo, humano e pacífico, inspirado pelos erros e acertos do passado. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais conteúdo fascinante como esse e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Nos vemos na próxima viagem pelos caminhos da história. Até lá!